Bom dia, 19 de abril de 2025, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Cartas de Ateus e Cristãos para Drauzio Varela. Esse, o 29º vídeo, 29 vídeos até agora. Para quem está chegando aí ao meu canal, a explicação aqui. Estou fazendo uma série de vídeos, sobre uma entrevista. Essa entrevista está no canal Brasil, no YouTube, à disposição de qualquer pessoa. Aqui, veja abaixo, o link, entrevista com Drauzio Varela e Gilberto Gil. Clique aqui no link e você será remetido para a entrevista lá no canal Brasil. São apenas 4 minutos, um trecho da entrevista. Nesse trecho, o cantor Gilberto Gil pede ao Drauzio Varela que faça uma exposição se o Drauzio é ateu ou agnóstico. E aí o Drauzio fala para o Gilberto Gil. E o Drauzio apresenta seis afirmações. A primeira afirmação do Drauzio: Gilberto, eu sou ateu. A segunda afirmação: Gilberto, as religiões propagam vida depois da morte. E cada religião tem uma visão diferente dessa vida depois da morte. Eu não consigo acreditar nisso. A terceira afirmação do Drauzio: Gilberto, religiosos propagam por aí que os ateus, por não acreditarem em seu Deus ou em seus deuses, os ateus são pessoas de péssima índole, de péssima natureza. Como se, Gilberto, as religiões fossem o monopólio das boas condutas humanas. E não são. A quarta afirmação do Drauzio: Gilberto, ter fé ou não ter fé não depende da pessoa. A pessoa tem ou a pessoa não tem. A quinta afirmação do Drauzio: Gilberto, o princípio da fé é aceitar sem questionar. O princípio da fé é aceitar sem contestar. O princípio da fé religiosa, Gilberto, é não perguntar por quê. O princípio da fé religiosa é não perguntar se aquilo tem lógica ou não. E a sexta e última afirmação do Drauzio Varela: Gilberto, a existência de um ser ou de seres invisíveis, poderosos, que estão fora do planeta Terra, no espaço, observando o comportamento de cada pessoa aqui na Terra, Gilberto, isso é uma ilusão. Isso é uma fantasia criada pelo homem. Não consigo acreditar nisso. Eis aí, portanto, as 6 afirmações do Drauzio Varela. E a série aqui é sobre isso, essa série. Estou aqui trazendo comentários de ateus e cristãos lançados principalmente lá na entrevista. Lá na entrevista, veja aí. Acesse lá depois, assista e procure os comentários aqui. Os comentários que estão aqui, todos estão lá no canal. Basta procurá-los. Então vou trazer aqui mais um comentário. Vamos lá. E aqui o comentário é do Matheus Henrique Sete Cordas. Matheus Henrique Sete Cordas. Ele fez esse comentário lá no canal Brasil, na entrevista, há 2 anos. Não sei se ele é ateu, agnóstico, não sei. Religioso, não. Então ele escreve assim, escute aí. O ser humano
Ele diz: o ser humano é egoísta ao ponto de acreditar, sem evidência nenhuma, que tem um destino especial reservado para ele. É tão difícil lidar com o fato de que, em um mundo perverso como esse, depois da morte não tenha mais nada. Mas o ser humano força demais a barra em acreditar nessas ilusões e farsas que sempre nos contaram. Acredito que, porque assim a existência talvez aparente menos miserável e seja mais confortável de viver. Mas é triste ignorar o quanto colocam ideias na nossa cabeça de forma impositiva, sem se permitir contestar. A religião sempre agiu nessa perspectiva, justamente por ela não se basear em nada lógico, mas simplesmente uma criação da imaginação humana. Belo comentário aqui do Mateus Henrique. Belo comentário. Como você vê, ele aqui não é cristão. Então o comentário dele aqui não é ofensivo a quem quer que seja. Ele está aqui fazendo uma observação sobre o mundo em que vivemos. Então, logo no início, ele diz aqui: o ser humano é egoísta, ao ponto de acreditar, sem evidência nenhuma, que tem um destino especial reservado para ele. E isso aí é uma verdade. As religiões colocam o ser humano como o animal dentre os animais, que o ser humano é superior. As religiões colocam isso aí na cabeça da pessoa. O cristianismo também coloca, não é? Que o ser humano, o homem, o macho e a fêmea, o homem e a mulher, foram seres criados especialmente por Deus, o ser humano. E aí já está o erro nas religiões. O homem, macho e fêmea, homem e mulher, o homem não é superior aos outros animais irracionais. Não é superior, entendeu? Não é superior em relação aos outros seres viventes. Isso aí é uma fantasia e é uma visão errada da biologia. O homem não é superior. Pelo contrário, o homem é o único animal no planeta Terra que não presta. É o homem. O homem, ele é vingativo. O homem é covarde. O homem mata por prazer. O homem mata por prazer. Um animal irracional, ele não mata por prazer. O homem, sim. O animal irracional, um leão, por exemplo, ataca uma pessoa, ele faz ali ou porque está defendendo o território dele, ou porque ele está com fome. É um animal carnívoro e o homem é carne. Então, o animal irracional, quando ele ataca, ele o faz ou porque está defendendo o território ou porque está com fome. O homem não. O homem, ele mata por prazer. Ele mata por covardia. Ele mata por dinheiro. Ele mata por cargos públicos. Candidatos aí, brigando por prefeituras, aquele que perde manda matar o prefeito eleito. O homem. Ontem no jornal, Jornal Nacional da Rede Globo de televisão, vi ali uma matéria, uma mulher, veja bem, uma mulher, ela foi, o companheiro dela, o namorado dela, a deixou por outra, escute aí, a deixou por outra, e estava já vivendo com essa outra. E a mulher, com raiva, porque foi abandonada, ela mandou chocolates lá
para a casa da namorada atual dele. E essa namorada atual tem filho, um filhinho, e a mãe dela também lá. E aí ela comeu o chocolate, o filho comeu e também lá a mãe dela comeu o chocolate. As duas estão agora em estado grave, chocolate com veneno, gente. Ou seja, uma mulher que foi abandonada pelo companheiro, querendo se vingar dele, foi se vingar em pessoas ali ao redor dele. O menino, a criancinha, morreu, coitada. A criança morreu, o menino, porque comeu o chocolate envenenado. Então veja essa mulher, que mulher má. Ela já foi pega e está presa. Mas veja como o homem é o pior animal que existe na face da terra. Para mim, é o único animal que não presta na face da terra, o homem. E aí estão exemplos, entendeu? Só que as religiões colocam o homem como criatura maravilhosa, criada por Deus, superior aos outros animais. Mais um erro das religiões. Isso aí está na Bíblia. O homem foi criado por excelência. Mais um erro na Bíblia. Entendeu? E aqui ele diz, o Matheus Henrique, ele entende da coisa, e ele diz aqui no início, o ser humano é egoísta ao ponto de acreditar, sem evidência nenhuma, que tem um destino especial reservado para ele. Então o homem, ele se sente especial, criatura especial, coisa que ele não é. E ele se sente tão especial que ele pensa, ele cria que vai haver uma vida depois da morte e que ele vai continuar vivendo, o homem. Essa ilusão aí das religiões e do cristianismo, que existe vida depois da morte e que o homem continua vivendo, mesmo depois da morte. O homem quer ser eterno e ele não é. E aí ele vai criando ilusões. E aí a vida depois da morte. Entendeu? Então ele diz aqui que o ser humano é egoísta ao ponto de acreditar sem evidência nenhuma, sem evidência alguma. O homem não tem de que ele é criatura especial. Isso aí é mais um erro do homem, que está nas religiões. E ele diz aqui, o Mateus, que a vida que nós levamos aqui, o mundo em que vivemos, é um mundo que traz também muita perversidade, não é? Um mundo perverso. Então, nós lidamos todos os dias, né, com muitas perversidades por aí. E ele diz que, diante dessas perversidades, esse fato, esse quadro, leva muitas pessoas, né, a pensarem, a desejarem uma vida depois da morte, né? Uma vida sem essas perversidades que temos aqui. Que isso aí leva as pessoas a imaginarem isso aí. Só que é pura imaginação, não é? É pura imaginação. E ele diz que as religiões, aqui, ó, ele diz, né? Que as religiões, ó, forçam demais a barra, prometendo ilusões aos homens. Prometendo ilusões aos homens. Que as religiões forçam demais a barra. E aí o homem fica sonhando aí com vida depois da morte. Coisa que não existe. O homem é um animal tão miserável, o homem, que se houvesse, vamos aqui brincar, se houvesse uma vida depois da morte e o homem continuasse lá, colocasse o homem, essa vida seria a mesma vida que nós temos aqui. Você entendeu? Porque onde estiver o homem, ele vai estragar tudo. É nessa vida aqui, em uma vida fictícia depois da morte, outra vida fictícia depois da morte. Então, onde você colocar o homem, o ser humano, ele vai estragar o ambiente. Não adianta. É ilusão. Ele vai estragar o ambiente. Então, aqui está o comentário do Matheus Henrique Sete Cordas, não é? E ele diz aqui
que as religiões colocam essas fantasias na cabeça dos fiéis de forma impositiva, impondo, para que o fiel acredite e para que o fiel não consiga duvidar. A religião não permite que o fiel conteste. Se um fiel contestar, por exemplo, uma doutrina da igreja cristã, do cristianismo, se um fiel contestar, e os fiéis contestam, só que em silêncio. Se um fiel contestar uma doutrina, por menor que seja, do cristianismo, esse fiel, os líderes cristãos mandam que esse fiel ore para que essa dúvida se dissipe, se acabe, para que o fiel ore e não para que o fiel estude. Entendeu? Então, se um fiel discordar de uma doutrina cristã, ele tem que sair do cristianismo. Tem que sair. Porque a doutrina, a igreja cristã, as igrejas cristãs não vão acabar com essa doutrina porque um fiel ou vários fiéis estão contestando essa doutrina. Entendeu? Isso é fato. Isso é fato. E ele diz aqui no final do comentário dele que ele diz assim, veja, a religião sempre agiu nessa perspectiva, justamente por ela não se basear em nada lógico. Religião não se baseia em nada lógico. Outra verdade. Religião não se baseia em nada lógico. O cristianismo aqui, estamos tratando do cristianismo. As doutrinas do cristianismo não são lógicas. São ideias de homens antigos, ideias ali no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, são ideias antigas, ideias bizarras, ideias injustas e ideias que trabalham com o terror. O cristianismo trabalha com o terror, com o medo. Ele impõe medo aos fiéis. E qual é o medo? Qual é a propaganda principal do cristianismo? Qual é a propaganda principal do cristianismo? É o depois da morte. Quando você morrer, aí você vai se encontrar com Deus e com Jesus. Entendeu? O cristianismo. É isso ou não é? E aí são dois caminhos. O céu cristão e o inferno. E o cristianismo diz: quem aceitar a Jesus como seu salvador pessoal, vai para o céu. Quem não aceitar a Jesus como seu salvador pessoal, quando morrer, vai ser torturado eternamente no fogo do inferno. Viu aí? O cristianismo trabalha com o terror. Ele ameaça o fiel com o terror. E isso aí é uma coisa doentia. Mas é assim a visão do homem antigo. O homem antigo, diante de um transgressor, o homem antigo, o mundo antigo, era muito mau. Castigava fisicamente o transgressor no mundo antigo. Na Bíblia, veja lá, quando o povo hebreu pecava, na lenda bíblica, o Deus hebreu, criado pelo povo hebreu e adorado pelos cristãos, o povo hebreu castigava o povo. Sempre o castigo no mundo antigo. Entendeu? O castigo, a ameaça do castigo. E assim funciona o cristianismo. Com ameaça. Se você não crer em Jesus, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. E o mundo em que vivemos hoje é totalmente diferente do mundo da Bíblia. Um criminoso aqui no Brasil, pegue o pior criminoso no Brasil. Pegue o pior criminoso no Brasil. O maior homicida. Ele está preso. Ele está preso. Muitos aí estão presos, né? Homicidas estão presos. Estupradores estão presos em penitenciárias aqui no Brasil, não é isso? Não estão presos? Eu trabalhei em penitenciária aqui
a maior de Brasília, chamada de Papuda. Fui policial civil, trabalhei na Papuda, conheço a realidade das penitenciárias. Trabalhei 5 anos em contato direto com presos, com homicidas, latrocidas, ladrões, etc. Então veja, o pior criminoso do Brasil, vamos aqui, ele está preso em uma penitenciária aí. Aí eu pergunto a você, as leis brasileiras hoje, elas permitem sofrimento para o preso? Sofrimento físico ou psíquico? Não. Olha a diferença. Olha a diferença do mundo de hoje para o mundo antigo, o mundo da Bíblia. O cristianismo ameaça o fiel. Se você não aceitar a Jesus como seu salvador pessoal, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. Olha o cristianismo. Agora veja a nossa lei como é maravilhosa. A lei brasileira hoje. Nenhum preso, por pior que ele seja, pode sofrer castigo corporal ou castigo psíquico. Nenhum preso, por pior que seja, pode ser torturado nos presídios. Viu aí? A essência, hoje, quando a pessoa comete um crime, a punição dessa pessoa é apenas a privação de liberdade. Essa pessoa não tem o direito momentâneo, não tem o direito de ir e vir. O criminoso fica preso. É a única punição para ele. Ele não pode jamais ser torturado. E ele fica preso porque o Estado acredita na ressocialização do preso, do criminoso. Por pior que seja o criminoso, ele fica preso e ele toma café da manhã, ele almoça, participa de atividades físicas no presídio. O preso, ele tem direito a médicos, a psiquiatras. Isso, gente, é o mundo de hoje, muito melhor do que o mundo da Bíblia. Ali na Bíblia, veja lá, quando a pessoa errava, aí vinha o quê? O castigo, a morte ou a tortura, no mundo da Bíblia. Viu aí a diferença? O mundo de hoje é muito melhor do que o mundo da Bíblia. Você entendeu? Nenhum preso no Brasil, escuta bem, nenhum preso no Brasil pode ser torturado. Peça a um agente penitenciário para torturar um preso lá. O que vai acontecer? O agente penitenciário será expulso, perderá o emprego e será preso, porque torturou um preso. Agora veja o cristianismo. Não precisa nem você praticar crimes. Basta não crer em Jesus. Se você não crer em Jesus, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. O cristianismo promete castigo eterno. Isso é uma monstruosidade. Então você, cristão, cristã que está assistindo ao vídeo, essa é a verdade que líderes cristãos escondem de você. Então é preciso que eu venha aqui e fazer esse vídeo por uma questão de consciência. O mundo de hoje, cristão, minha cristã querida, o mundo de hoje, bote isso na sua cabeça. O mundo de hoje é milhões de vezes melhor que o mundo da Bíblia. Entendido isso aí, gente? Então aqui vamos finalizando, né? O comentário de Mateus Henrique Sete Cordas. Muito obrigado.